Boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de serviços jurídicos. Eu sou a professora Amanda Souza. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta tarde de quinta-feira. Depois do nosso feriado, né, do Dia das Crianças, todo mundo conseguiu aí descansar, se divertir, né? Com certeza vocês devem ter curtido aí esse feriado, né, pessoal? E aí, galerinha, hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo na nossa disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, tá bom? Lá na aula passada a gente conversou sobre o trabalho e hoje a gente vai falar sobre um tema que, querendo ou não, puxa um pouquinho para essa etapa, para esse tema também, que é a comunidade. Integração entre o indivíduo e a sociedade, tá? E aí, pessoal, o objetivo do conhecimento da aula de hoje é entender que a comunidade é uma integração entre o indivíduo e a sociedade e que o objetivo é caracterizar o ser humano como um ser biopsicossocial, compreender a importância das comunidades no processo de vida de uma sociedade também. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante para todos nós, até mesmo porque o nosso objetivo é que a gente consiga cada vez mais aprender a viver em sociedade. Esse é um dos grandes desafios para muita gente. E aí, galerinha, antes de nós darmos início, né, na verdade, iniciando o nosso bate-papo, para falar a verdade, melhor assim, a gente precisa primeiro compreender que o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Que palavra difícil, né? Seu potencial, né, o potencial do ser humano, ele é determinado não só e somente só pelo seu trabalho. Não só e somente só pela sua estrutura física e biológica, mas também o ser humano, ele a sua forma, né, os seus costumes, o seu potencial, ele é determinado pela parte biológica, parte física, mas também ele é influenciado pelos aspectos psicológicos, os desejos, as motivações, as ambições que levam o ser humano a tomar novas atitudes. E também, além de tudo isso, um ponto muito importante para esse desenvolvimento do ser humano é o ambiente social. É a pressão exercida por outras pessoas, né? As restrições legais, os direitos, os deveres, e a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa aula de hoje. O que os aspectos biopsicossociais eles acabam determinando na vida de um indivíduo? O primeiro ponto, pessoal, é que todo ser humano ele precisa da saúde. A gente precisa ser uma criatura saudável, tá? E a saúde, ela compreende não só e somente só com a ausência de doença. Então, uma pessoa ela não pode se sentir uma pessoa saudável só porque ela não tem doença nenhuma. Mas é algo muito além do que isso. Vai também no estado completo de bem-estar físico, mas também um bem-estar psicológico e um bem-estar com motivações, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, já encontrei aqui o slide que tinha passado. Então, olha aqui, pessoal. Ele tem essa observação desse bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. O modelo biopsicossocial ele afirma que o funcionamento do corpo pode afetar também a mente e o funcionamento da mente pode também afetar o corpo. Então, querendo ou não, né, esses dois aspectos da vida de uma pessoa, elas estão inteiramente ligadas. E o aspecto social, ele investiga com os diferentes fatores sociais, como status socioeconômicos, a cultura, as relações sociais, elas podem acabar influenciando a saúde de uma pessoa. Então, querendo ou não, o ser humano ele precisa dessas três estruturas, né, bem definidas.
E para a gente continuar o nosso bate-papo, para a gente compreender melhor esse tema, a gente precisa relembrar o que é uma comunidade. E aí, vocês sabem o que é uma comunidade? Ou vocês, do outro lado da telinha, fazem parte de alguma comunidade? Por exemplo, se você faz parte de alguma comunidade, né, não precisa ser necessariamente uma comunidade religiosa, tá? Mas uma comunidade, um grupo de pessoas. Você faz parte de alguma, né? Então, se você fizer e quiser compartilhar aí o que é uma comunidade, qual é a comunidade que você participa, você pode colocar aqui no chat. Pessoal, uma comunidade, o termo comunidade, a gente pode relembrar, trazer na memória que é um agrupamento de pessoas. E a gente precisa ter essa definição bem clara na nossa cabeça, porque ao longo da aula a gente vai entender que comunidade não é a mesma coisa que sociedade. São coisas diferentes. Então, preste atenção. A comunidade, ela é um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, rural ou urbana. Ok? Primeiro ponto. Que elas são unidas normalmente por interesses em comum e que participam das mesmas condições gerais de vida. Então, olha aí, são grupos de pessoas que compartilham, né, de situações em comum, condições gerais da vida, interesses comuns da vida. Já a sociedade, galerinha, é um termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilham uma mesma cultura e um território definido. A comunidade, normalmente, é um grupo limitado de pessoas que coexistem, que se relacionam aí e apresentam semelhanças. Então, olha aqui, pessoal. Por exemplo, se você gosta, no caso, deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal colocando. Faço parte, né, de uma comunidade rural, né, de criadores e pecuaristas, né? Show! Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal. Biovida psicológico, né? Social, vida em sociedade. Vida psicologicamente equilibrada na sociedade, certo? Ok. Então, olha aqui, galerinha. Quando a gente fala de comunidade, vamos falar assim, de coisas rápidas, né, e práticas. Imagine você que faz parte de um grupo de pessoas que têm um interesse em comum. Imagine aí que vocês gostam de anime. Não sei se vocês gostam de anime, né? Imagine aí que vocês gostam de anime e façam parte de uma comunidade de animes que existe aí na sua região. Vocês fazem parte daquela comunidade porque vocês têm um interesse em comum, por exemplo. O pessoal aí que gosta de futebol, que fazem parte aí de uma comunidade para falar de futebol, por exemplo, porque vocês têm um interesse em comum. Já uma sociedade, ela é um pouquinho diferente. A sociedade, normalmente, galerinha, é quando as pessoas elas compartilham uma cultura, tá? Que compartilham um território definido. E a gente vai falar um pouquinho mais também que a sociedade ainda são pessoas que não necessariamente precisam gostar das mesmas coisas, que não necessariamente precisam compartilhar dos mesmos gostos, mas que vivem regidos por princípios, por leis, por regras iguais, tá? A sociedade ela é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o mesmo regime político, olha aí, e econômico também, em um mesmo território e sobre as mesmas regras e de convivência. Então, pessoal, nós temos leis bem específicas na nossa sociedade. Tem coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida que acabam sendo ensinadas desde quando nós éramos pequenos. Uma das primeiras estruturas
que nos ensinam a viver em sociedade é a família. A estrutura familiar, ela nos prepara para um dia nós vivermos aí na grande sociedade. Então, quando os nossos pais, desde pequenininhos, reclamavam com a gente, né? Puxava a orelhinha no sentido de falar, isso não é correto, isso é errado, não faça isso, isso não é permitido. Porque, querendo ou não, eles estavam nos orientando às regras de convivência de uma sociedade. Então, a família ela tem um papel fundamental para nos ajudar nessa inserção da vida social, ok? E a gente vai conversar ainda mais sobre isso. A sociedade não é um amontoado de gente, um amontoado de indivíduos, mas ela é um sistema que ela precisa ser um sistema organizado, tá? E outra coisa deles, né, organizado e ordenado em uma estrutura social, com arcabouço, né, normativo e com instituições formais e informais. Então, essas instituições formais e informais, elas são essenciais para que a sociedade ela permaneça viva. Como, por exemplo, o Estado, a figura do Estado, a figura da família, a figura da igreja, a figura da escola. O papel de todas essas estruturas são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, porque eles trazem costumes, eles trazem regras, leis, princípios, tá? Todas essas instituições, elas ensinam esse repertório de prescrições, fomentam a unidade cultural, punem as transgressões das regras, socializam os indivíduos, que esse aí é um dos principais papéis da escola, né? A escola ela tem um grande papel de nos ensinar a socialização. Porque quando nós somos pequenininhos, quando nós estamos em casa, a gente só convive com os nossos pais, com os nossos priminhos, que a gente já começa a aprender a trabalhar em sociedade, em viver em sociedade. Só que a escola tem um papel fundamental. A gente acaba tendo contato com outras pessoas que têm outros costumes, que têm um outro tipo de educação, que os pais têm um outro estilo de vida. A gente pode ter acesso a pessoas diferentes. E esse que é o importante, né? Isso que é importante nesse primeiro contato da criança, do jovem com a escola. É essa socialização entre os indivíduos também. A família, ela é uma estrutura que ela é muito importante também, porque desde pequenininho que a gente aprende algumas regras e alguns princípios para a vida na sociedade. Aqui estava falando que algumas transgressões, as transgressões elas devem ser punidas. Mas quando é que a gente aprende que uma coisa é errada? A gente não aprende que uma coisa é errada quando a gente já é adulto e cometeu algo errado. A gente aprende desde pequeno. Então imagine você, quando era pequenininho, que pegou algo de alguém sem permissão e que seus pais foram lá e chamaram a sua atenção e falaram, ó, você não pode pegar no que não é seu. Você não pode pegar nada sem permissão do dono, da pessoa. Peça, não pegue sem permissão. Então, quando o pai e a mãe ou qualquer familiar dá uma lição dessas para uma criança, ela vai aprendendo que pegar o que é do outro é errado. Pegar o que não é seu, sem permissão do dono, é errado. Então, a gente já vai aprendendo que roubar é errado. Né? Quando se torna adulto, né? Quando você realiza um roubo, por exemplo, né? Uma pessoa adulta que realiza uma transgressão dessa, de roubar algo, ela tem a dimensão de que pegar algo que não é seu, que é do outro sem permissão, e que gera um roubo, é errado. E precisa ser devidamente punido. Então, na sociedade real, é isso que vai acontecer.
Então, a família, ela tem um papel fundamental para orientar o indivíduo desde pequeno. Então, nós somos treinados, nós somos educados desde pequenos e nós precisamos, educar também os outros desde pequeno, porque precisamos viver em sociedade. E a vida em sociedade, galerinha, ela não é porque é tudo muito lindo e maravilhoso, não é uma utopia, não é algo que, meu Deus, é um conto de fadas. Pessoal, a vida em sociedade é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade. Não é uma questão de escolha, não. É uma necessidade que o ser humano possui. Tá? A palavra sociedade, ela significa associação amistosa com o outro. Sociedade é uma palavra que pode ter vários significados, conforme o enfoque. A corrente teórica e mesmo também na disciplina. Normalmente é o agrupamento humano sob regras e costumes comuns que existem desde os primórdios da humanidade, tá? Outro ponto, pessoal, olha aqui. Como aponta o renomado antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a sociedade ela é uma condição. O urubu serve isso aqui. É uma condição universal da vida humana. É algo necessário, é uma necessidade biológica. Então, quem fala, eu não sou obrigado a viver em sociedade. Não curto viver em sociedade, sou antissocial, por exemplo. Então, você precisa começar aí a rever esses seus conceitos. Por quê? A vida em sociedade é uma necessidade biológica. Tanto biológica quanto simbólica também. São essas duas partes. Mas é uma necessidade que o ser humano tem a nível biológico. Isso é algo muito importante. Biológica, uma necessidade biológica, por quê? Porque somos predispostos geneticamente à vida em sociedade. Nós somos seres sociais. E ao desenvolvimento de habilidades indispensáveis à nossa sobrevivência e que envolvam simultaneamente o físico e o intelecto, como uma linguagem técnica em qualquer tipo de trabalho. Então, na aula passada, a gente conversou que o homem, ele desenvolveu a habilidade do trabalho desde sempre, porque isso era necessário para que ele pudesse sobreviver, tá? Então, aqui a gente começa a observar que a vivência em sociedade, a vida em sociedade, também é algo necessário para a sobrevivência humana. Então, o homem, ele necessita disso para o seu crescimento. Já a nível de necessidade simbólica, é porque, além de suprir as nossas necessidades físicas, precisamos também acabar dando sentido a essas necessidades. Requer aí ao desenvolvimento de um arcabouço moral e cognitivo. Tá? Assim, o comportamento humano ele é fundado em instintos, mas também em normas que orientam suas ações e a organização social do seu grupo, as quais acabam sendo acumuladas ao longo da história e também podem ser modificadas no presente. Então, viver em sociedade dá sentido à vida do homem. Viver em sociedade dá sentido à sua existência. Que coisa fantástica, né? E a gente achando que viver em sociedade era algo assim tranquilo. É desafiador, pessoal. A vida em sociedade é algo desafiador. Os autores clássicos, os autores que normalmente trabalham no campo da sociologia, eles falam que a sociedade é anterior ao indivíduo e dispõe-se sobre ele, suas regras, fatos sociais, como
Também, a participação do indivíduo na sociedade, ele está ligado à função que ele desempenha nela. Então, a participação do indivíduo na sociedade está ligado à função que ele desempenha nela. Então, aqui a gente já começa a observar que o trabalho, que a ação que o homem faz na sociedade implica exatamente em como ele desenvolve uma determinada atividade dentro da sociedade de forma em geral, tá? Quando a gente fala da sociedade e o indivíduo, Marx enfatiza a divisão de classes. Então, a divisão de classes existe também em uma sociedade. A infraestrutura social corresponde à base material da sociedade e à sua formação mediante ao mundo do trabalho. Então, a gente conversou na aula passada que o trabalho ele foi muito importante, o desenvolvimento do trabalho foi muito importante para a humanidade, e teve um momento que onde você trabalhava ou onde você nascia acabava determinando quais eram as ações previstas, né? O seu papel na sociedade, o que você seria na sociedade. Weber volta sua atenção para a ação social, que seria a ação que leva em consideração o comportamento dos outros, tá? Que também é uma outra parte da sociedade do indivíduo. Compreende essas ações e possibilita aprender os valores e as regras compartilhados por todos que fazem parte de uma sociedade em geral, ok? Uma outra estrutura que foi muito falada na parte da sociedade foi o período do desenvolvimento da sociedade feudal e da sociedade burguesa. A sociedade feudal e a sociedade burguesa, eles tinham um papel bem definido dentro da sociedade em geral como um todo, daquele povo naquela época. A classificação de tipos de sociedade pode variar, assim como o próprio conceito de sociedade. Então, nós tínhamos, né, estruturas na parte do feudo, pessoas que trabalhavam diretamente com a terra, na plantação, realizando ações específicas dentro da sociedade. E já a burguesia realizava outras ações que determinavam também o seu papel naquela sociedade como um todo. A sociologia desenvolveu-se na confrontação de dois tipos de sociedade. A sociedade feudal, que era suplantada, e a sociedade burguesa, que aí no caso estava emergindo, né? A sociedade feudal, ela tinha uma organização e ela tinha como papel a produção econômica baseada na atividade agrícola. A grosso modo, os três grupos sociais que a constituíam eram os sacerdotes, os guerreiros, os trabalhadores. Então, eram bem definidos, né, as funções dessa sociedade do feudo. Tá? Já a sociedade burguesa, ela acabou desenvolvendo após as drásticas mudanças culturais e políticas, como o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa também, tá? E aí, galerinha, falando um pouquinho mais da sociedade humana, que está diretamente também relacionada à cultura, a coesão de uma sociedade, ela é construída sobre a cultura de um povo, a cultura de um conjunto de pessoas. A integração cultural, ela gera a consciência de pertencimento. Isso é, a identidade cultural daquele povo. Essa identidade, ela forma-se pela partilha de crenças, o compartilhamento,
o compartilhamento de crenças, o compartilhamento de saberes, de costumes comuns que um conjunto de pessoas, né, acabam vivendo. Essa semelhança ela pode ser atribuída a vários fatores. Alguns dos fatores que nós podemos observar essa semelhança é o aspecto étnico, religioso, profissional, territoriais, políticos, ancestrais e muitos outros. Então, uma sociedade, uma grande sociedade, vai possuir grupos, né, que se assemelham a nível étnicos, religiosos, profissionais, territoriais, políticos, ancestrais. Até mesmo porque em uma sociedade só o que existe é gente diferente, com costumes diferentes, com gostos diferentes, tá? E isso é o comum. Porém, precisa existir situações, precisa existir regras, costumes em comum de uma sociedade como um todo, para todo mundo pelo menos tentar viver em paz, né? A semelhança aproxima e a identificação gera coesão dos grupos, que podem ser maiores ou menores, não importa. Entre as formas de identidade cultural mais conhecidas está a identidade nacional. Os símbolos, né, as narrativas, as práticas e os conhecimentos que nos unem, por exemplo, como sociedade brasileira. Nós todos, né, todos nós podemos aí estar juntos, ligados por um grupo maior, que no caso nos unem aí numa sociedade brasileira, por exemplo, em um território tão imenso e com inúmeras diferenças regionais. Uma sociedade, ela é a soma das variadas comunidades que compõem. Então, no nosso Brasil, no nosso país, existem diversas comunidades, de diversos tipos diferentes, de cores diferentes, de costumes diferentes, de classes sociais diferentes, de formas de trabalho diferentes. Pessoal, existem muitas comunidades, grandes, pequenas, porém todas essas comunidades elas compartilham algo em comum, que é fazerem parte de uma sociedade brasileira, por exemplo, né? A sociedade que rege o nosso país. Então, a rede de relacionamento de que é formada uma sociedade, ela é constituída por grupos menores, comunidades, né, que são formadas por grupos menores, como a família. As famílias são pequenos grupos que, querendo ou não, né, as pessoas, querendo ou não, as pessoas elas fazem parte, pelo menos, de um desses grupos, que é o grupo familiar. Esses núcleos na sociedade, família, comunidades, são grupos intermediários que socializam e integram os indivíduos. Há um grupo majoritário, há um grupo muito maior que engloba todos nós, juntinhos. Então, a família, mais uma vez, aí como uma parte fundamental para o crescimento e para a criação de uma sociedade como um todo. Segundo o sociólogo Tones, em uma comunidade, as interações humanas dão-se através da vontade natural, ou seja, voluntária e afetiva, com vistas a participar de uma rede de proteção e também de subexistência. Já as interações humanas de um agrupamento maior, que no caso é a sociedade, são, no caso, uma vontade arbitrária, que é tanto mais artificial e racional, quanto mais expansionista e complexa quando se refere-se a uma comunidade, tá? E aí, pessoal, tem essa frase para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, porque refletir sobre a vida também é importante, que fala o seguinte: a sociedade dos indivíduos
Nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. Isso é uma verdade que muita gente não quer aceitar, mas a verdade é a verdade. O ser humano, ele é um ser sociável, que viver em sociedade é algo que está escrito, né, na nossa parte biológica. É uma necessidade biológica que já vem gravado no nosso DNA. E aí, pessoal, nós precisamos uns dos outros, tá? Para desenvolver esse sentimento de humanidade, para que a gente consiga permanecer aqui neste mundão de Deus, tá? A relação entre indivíduos e a sociedade. Entre os grandes estudiosos que se preocuparam em analisar a relação dos indivíduos com a sociedade, destacam-se aí Karl Marx, Emile, Marx, Norbert Elias e Pierre, né? Esses foram alguns dos grandes estudiosos que estudaram a sociedade como um todo. Karl Marx, né, ele falava que os indivíduos, ele acreditava nos indivíduos e as classes sociais, por exemplo. Para ele, os indivíduos, eles devem ser analisados de acordo com o contexto das situações sociais, porque ele acreditava que as condições sociais de um indivíduo faziam total diferença, tá? Para analisar quem a pessoa é, já que produzem as condições de sua existência em grupo, já que produzem as condições de sua existência em grupo. Então, se eles produzem as condições de existência em grupo, de acordo com a classe social, eles teriam condições de sobrevivência diferentes, né? Eles iriam produzir condições de existência diferentes. Segundo Marx, já é um outro ponto de vista, a relação entre o empresário e o empregado não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais. Então, mais uma vez, vem aquela noção da classe social que determina a função, a sua obrigação, o seu papel que será desenvolvido dentro da sociedade. As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado. Então, isso daí era a visão de Karl Marx no sentido da sociedade, do indivíduo e da sociedade como um todo, né? Ele acreditava muito que se diferenciava, a gente conseguia visualizar muito mais o desenvolvimento da sociedade através das classes sociais, porque eram vivências e eram mundos diferentes. De acordo com Marx, as pessoas constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Então, principalmente onde elas nascem, né? A condição social, a classe que elas vivem, é uma classe trabalhadora, né? Onde elas nasceram, qual é a região, quais são os costumes. Outro ponto, pessoal, para Marx, só é possível entender as relações sociais dos indivíduos com base, primeiramente, no antagonismo e nas contradições, na complementariedade entre as classes sociais. E aqui tem um texto que fala um pouquinho sobre isso, né? O homem real faz a história. Populares invadem a Assembleia Constituinte da França em 15 de maio de 1848 para reivindicar a manutenção de suas conquistas democráticas e sociais. Essa daí é uma pintura de um autor desconhecido, né? Então, no caso, o ser humano, vivendo em sociedade, ele sempre teve a necessidade de lutar pelos seus direitos, de lutar para conquistar, né, posições novas, posições diferentes.
De acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está aí na luta de classes. A luta de classes, que se desenvolve à medida que os homens e mulheres eles acabam procurando se satisfazer suas necessidades, oriundas do estômago ou da fantasia. Então aqui o homem ele não busca só e somente só agora satisfazer, né, as suas necessidades básicas, mas ele é um ser que sonha em mudanças, em novas conquistas, e para isso ele precisa, né, lutar por novos direitos, por novas possibilidades de crescimento. E aí, pessoal, esse homem e essa sociedade e o indivíduo, a gente precisa também observar outro ponto muito importante. O exemplar de uma espécie qualquer, orgânica ou inorgânica, que constitui uma unidade distinta. É um termo aí que mostra o que é um indivíduo, né? A pessoa humana ela é considerada quando as suas características particulares, físicas e psíquicas, né? É considerada quanto a essas características. A unidade de que se compõem os grupos humanos ou as sociedades, por exemplo. Então, aqui nós temos alguns termos que mostram alguns significados do que é um indivíduo, tá? Segundo aí o dicionário Aurélio. O homem e a sociedade, duas realidades inseparáveis. Não dá para separar o homem e a sociedade e não dá para falar de sociedade sem falar do ser humano. Ao nascer, é o mais indefeso dos animais, por exemplo. Não traz meios para se defender, necessita de cuidado e de proteção ao longo do período e poucos casos de crianças, né? Nessa época, por exemplo. O animal humano, que devido ao isolamento total de outros seres humanos, foi privado durante os primeiros anos de vida de interação. Por esse motivo, ele não adquiriu ou fez apenas de forma rudimentar a personalidade e a cultura. Certo? Então, o desenvolvimento desses aspectos, ele só se dá através do convívio com outros. Né? A criança, o ser humano, ele só vai conseguir desenvolver outras habilidades na vida quando ele passa a ser um ser sociável. Teorias que tentam explicar a sociedade como algo criado pelo homem precisa de fundamento. Como, por exemplo, aí a teorias contratualistas, né, de Thomas Hobbes, que fala que no princípio o ser humano era um ser isolado, né? Criou a sociedade posteriormente de maneira contratual. Nela passou a viver, mas o ponto dos filósofos são opostos, tá? Porque eles têm pensamentos diferentes. O homem em seu estado natural é mau e egoísta, por exemplo, segundo esses historiadores. Vive em constante estado de luta. O homem e o lobo do homem, né? Sempre lutando, sempre sempre desejando algo a mais. Não para não se exterminarem, né? Criaturas humanas renunciaram a certos direitos mediante a contratos, tá? Criaram aí, no caso, sociedade civil, Estado, para dividir aí esses poderes, esses direitos. O homem já, segundo esse outro autor, ele fala que o homem ele nasce bom. Mediante um contrato, cria a sociedade. Forma de proteção dos fortes contra os fracos. É uma das características também que a sociedade impõe, né, para os seus indivíduos que nela vivem, que precisam respeitar regras, que precisam respeitar costumes. A sociedade, ela corrompe o indivíduo, né, e torna o mal, por exemplo. Então, talvez o que modifique como o ser humano se porte, né, as suas ambições, os seus desejos,
como ele se comporta com o outro, é a própria sociedade. Então, sem pacto social, a pessoa é um anjo, né? Já com pacto social, segundo muitos, a pessoa acaba se transformando. A sociedade, ela não se forma apenas na soma de meros indivíduos, mas ela expressa uma soma interrelacional. É uma realidade específica e natural de indivíduos vivendo agregadamente. Cada indivíduo retém um grau de individualidade, né, por mais que estejam ajustados na sociedade. Não existem indivíduos em uma sociedade de forma igual. Provavelmente, talvez esse seja um dos grandes desafios que muitas pessoas sofrem ao viver em sociedade, porque as pessoas, elas são diferentes. Viver em sociedade não é fácil, é um grande desafio. E para isso, para que muitas pessoas com tantos costumes diferentes, com tantas ambições, desejos diferentes, raças, culturas, gostos, para que eles possam viver em plena paz, é necessário regras, é necessário seguir específicas condições de vivência em sociedade. Pessoal, a gente cresce, a gente nasce, cresce ao longo da nossa vida, nós somos preparados para viver em sociedade. Por quê? Porque é muito importante para o ser humano. E quem quer entrar no mundo profissional, quem quer entrar no mundo do mercado de trabalho, viver em sociedade é algo assim que não pode nem ser discutido. Porque dentro de um mercado de trabalho, a empresa, as pessoas que vão te contratar, elas já esperam que você tenha habilidade de viver em sociedade. Tá? Já se espera isso. Por quê? Porque nós somos, né, ensinados a viver em sociedade, seguindo regras, seguindo costumes, respeitar o direito do outro, aprendendo a desenvolver e a realizar os nossos deveres. Isso a gente aprende desde o início. Então, a vida na sociedade, ela é um desafio ainda para muitos. E a gente vai aprendendo a viver em sociedade, o quanto que ela é importante todos os dias. Porque sempre a gente aprende algo novo. Mas ela é essencial, tá? E aí também o bom senso, também ele precisa andar junto com a gente, sempre, né? Quando a gente vive em sociedade. Sabendo quais são os nossos direitos, a gente precisa saber o nosso direito como uma pessoa que vive em sociedade, mas a gente também precisa aprender o direito do outro, tá? Ok? Galerinha, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.